Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Artes e Suporte de Elenco. Ele é o Jorge Lee. E ela é a Cris Corner. E estamos novamente com uma entrevista fantástica. Com quem? Maurício Inafri, produtor teatral. Pois é, Cris, o Maurício Inafri é um cara bacana, um super profissional, que está contando pra gente nessa entrevista muitas coisas interessantes. Principalmente, como é que ele saiu da questão de ator para o produtor teatral. Opa. Essa questão de cuidar das pessoas, cuidar do elenco, cuidar de todo o processo. Todo o processo de produção, né? Isso. Muito e aí, bom. Vamos assistir? Eu tô curiosa. Bom, eu me formei em ator em 97 e em 99 eu tive habilitação em artes cênicas. E aí a gente começa a batalhar a carreira de ator e se autoproduzir, né? Eu entrei no Ágora, Centro de Desenvolvimento Teatral, em 1999 ainda. E aí eu comecei a fazer peças lá com o Roberto Lage e o Celso Frateschi, que era o outro diretor do Ágora. E a gente começa a aprender sobre produção, né? Porque você começa a se autoproduzir, você ensaia à noite e passa o dia e a tarde fazendo produção. Então fui entendendo um pouco desse caminho e batalhando a minha carreira como ator, fazendo teste. A mudança de chave mesmo foi em 2007. Eu estava fazendo uma ópera direção do Noam Alves de Souza no Teatro Municipal, que chamava O Pescador de Pérolas, do Bizet. E ali eu tive um clique no palco, fazendo. Estava fazendo uma participação como ator, tipo figuração mesmo, e eu tive essa sensação de que talvez o meu lugar não fosse ali, eu fosse estar por trás, fosse estar viabilizando os trabalhos, estar pensando o que eu gostaria que fosse para o palco. Logo em seguida eu tive a minha primeira produção, que foi uma peça chamada Faz de Conta que Tem Sol Lá Fora, que é um texto do Ivan Cabral, e foi uma direção da Aline Meyer, com Newton Bicudo e a Jerusa Franco. E foi um sucesso. A gente estreou à meia-noite no Teatro dos Sátiros, fizemos uma temporada super concorrida, e logo de cara minha primeira produção ganhou um prêmio, que foi o Prêmio Miriam Muniz de Teatro. Então ali me caiu um clique que era o meu lugar. Eu produzi sozinho, né? Não tinha assistente, eu também não tinha lá grande experiência, mas a produção acabou dando super certo. E no ano seguinte eu já tive a minha primeira grande produção, que foi Dois Irmãos, uma adaptação do livro do Milton Ratum para o Centro Cultural Banco do Brasil. E ali eu tive meu primeiro contato com atores e atrizes já de carreira consolidada, Guimara Reis, Luiz Damasceno, a Viviane Pasmanter, uma estrela da TV e tal. E eu consegui me dar muito bem ali, a peça foi um sucesso no CCBB de São Paulo. Depois a gente fez uma segunda temporada no Teatro Imprensa, que infelizmente não existe mais. Então a mudança de chave foi ali. E a partir dali eu realmente só quis produzir teatro. E não tive mais desejo de estar no palco, e sim de estar por trás, de estar viabilizando, de estar pensando o projeto, desde da ideia inicial até transformar a ideia em projeto, até concretizar, viabilizar as condições financeiras. E aí essa carreira vem vindo desde então. Então aí já são, sei lá, talvez mais de 100 produções, eu já parei de contar há algum tempo. Então foi essa a transição. Então, Jorge, alguns trabalhos que o Maurício Inafri produziu dialogam muito com narrativas femininas, como é o caso de Norma Bengel, Carmen. Isso diz muito para mim. E ele acredita, né, que o teatro é uma ferramenta muito forte de transformação social. Vamos ver com detalhes o que ele fala sobre isso? Vamos sim. Vamos. Sem dúvida, eu vejo a produção teatral como uma ferramenta de transformação social. Isso, para mim, é a base, né? Eu acredito muito que o teatro, vinculado à educação, é uma ferramenta potente
barata de transformação social e de transformação do entorno. A questão do feminino no meu trabalho, ele tem um lado que é uma coincidência e um outro lado que talvez seja pessoal mesmo, assim. Eu tenho uma admiração enorme pelas mulheres, eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Inclusive, eu acho que as mulheres, elas têm mais sensibilidade. Eu penso na mulher, assim, quando ela está num posto de comando, que ela tem a firmeza, mas ela não perde a ternura. Então, eu realmente tenho uma sócia, e não um sócio na minha produtora, por exemplo. E calhou, assim, eu fiz como Norma Bengel recentemente, o Carmen é uma coisa super importante na minha trajetória, mas eu fiz um espetáculo sobre a vida da Pagu, com direção do Roberto Lage, era um monólogo com a Renata Zanetta que foi muito bacana de ter feito também, foi no Teatro Eva Herz. Eu fui o primeiro produtor local da primeira temporada do musical da Cássia Eller aqui em São Paulo, que foi no Centro Cultural Banco do Brasil. Então eu sempre tive muito envolvido, por coincidência, pelos convites, e são convites que eu sempre aceitei correndo, assim, de falar de figuras fortes, femininas, com uma trajetória forte, de preferência de mulheres que estavam à frente do seu tempo ou batalhando contra o status quo da sociedade patriarcal que a gente tem. Então é um universo que me encanta, assim, eu espero receber novos convites. E eu tento também, nesse tipo de situação, me colocar dentro do meu tamanho, né? Eu tive, acho que há uns 3 anos atrás, eu fiz um espetáculo chamado Consentimento, que é um texto em inglês, no Sesc Belenzinho. E era um universo muito ligado à mulher, ao estupro, à violência do próprio marido. Então foi um processo, foi uma direção do Hugo Pozzolo com a Camila Turim, foi um processo que eu me mantive mais ouvindo, mais observando o que as mulheres falavam sobre do que efetivamente querer dar a minha opinião, que seria mais rasa. E ali foi um processo de aprendizado também. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, especialmente quando é um universo que você não tem tanto domínio, né? Essa coisa da alma feminina e tal, mas me encanta. Eu adoro. Mulheres, me convidem sempre, que eu sempre prefiro estar com vocês. Cris, eu não sei se todo produtor de casting, todos os produtores têm poder político, poder de escolha de personagens, de atores, de atrizes, não sei te responder isso. Também não. Mas eu sei que nessa entrevista, inclusive o Maurício falou pra gente que ele já está chegando também na idade, nessa faixa etária dos 60, né? Sim. E aí fica aquela questão, é política, o que acontece, como é que é feito isso? Eu acho que a gente podia descobrir o que ele tem para dizer pra gente. Sim, sobre a escolha de atores 60 a mais. 60 a mais. Ok. Bom, aí a gente vai falar de um assunto super delicado, né, que é o etarismo. Eu tô quase chegando na faixa dos 60 e, no meu caso, eu tenho uma grande vantagem, né? O produtor, quanto mais experiente, mais caro ele custa, porque ele tem mais conhecimento, mais contatos, né? Já vivenciou mais coisas e tal. Eu vejo a questão dos atores e das atrizes nesse caminho é um pouco mais delicado, né? Porque você começa a reduzir a sua gama de personagens, né? E começa a ter menos espaço no mercado. Eu acho que as escolhas deveriam ser sempre artísticas, mas deveriam. Na prática, o mundo não é assim, né? Eu sei de muitos casos que as escolhas são por outras razões, ou por políticas, ou por razões ligadas ao quanto essa pessoa, a figura da pessoa vai me trazer ganhos financeiros, né? Ou ganhos midiáticos e de divulgação, etc. Eu acho que deveria ter uma soma nesse lugar. Eu também acho que o fato da gente hoje montar poucas peças com grandes elencos, Shakespeare, Molière, né, você vê cada vez menos, porque o custo é muito alto, né, então você acaba diminuindo radicalmente o espaço de atores para personagens com uma faixa etária mais alta. Inclusive nas adaptações são os personagens cortados, né? Corta a avó, corta
corta a governanta que tem 4 falas. É uma realidade, né? E ela, para mudar novamente, caímos no mesmo lugar. Políticas públicas consolidadas, né? Cris, isso é clareza de pensamento. Sem dúvida. E também prestem atenção nas próximas palavras, porque ele vai falar sobre as políticas públicas, como elas podem ser envolvidas nisso. A gente esbarra muito achando que prêmios são políticas públicas. Não, eles não são. Políticas públicas precisariam um pouco mais de uma ação mais organizada, especialmente com Secretaria de Educação, que está tão distante do teatro e já foi tão próxima, né? Então eu acredito nisso, assim, de novo, eu insisto em pensamentos de gestores, pensamentos de quem ocupa esses cargos, pensados por um bem maior do que uma coisa mais temporária, né? Mais como plataforma de promoção política, de nomes, etc. E assim, o meu poder de casting é pequeno, inclusive por opção. Né? Eu gosto muito da escolha dos criadores que vão estar na produção, cenógrafo, figurinista, iluminador, sonoplasta, a equipe técnica, a equipe de produção. Aí eu faço questão que seja minha, né? Profissionais que eu confio, que entendem a minha forma de trabalho. Elenco eu pouco. Até por algumas experiências, eu acho que você acaba indicando um nome e aí tem uma relação muito particular com a direção do espetáculo, né? Que pode ser que não dê certo, e não por falta de talento, mas porque temperamento não bateu, porque a visão sobre a obra que está sendo montada não está junto. E aí eu prefiro estar um pouco afastado disso, assim. Eu acho uma responsabilidade muito grande de indicar ator, atriz e tal. Quando é um projeto meu, né, eu tenho uma produtora que chama Uma Arte Produções Artísticas, e eu tenho também os meus projetos, as minhas ideias, né, em que eu estou convidando pessoas. E aí normalmente eu já penso o ator e atriz ou o elenco que eu gostaria. Mas aí eu também troco com o diretor, até porque é ele que vai assumir, né, essa função de estar na sala de ensaio, de estar trabalhando com ator, atriz, então, mas eu troco sim, e tem alguns que atores e atrizes são as pessoas que eu acho a máquina principal da engrenagem, né, e são as pessoas que eu tenho muito respeito, então acho que tem que ter muito cuidado com indicações. Então, Jorge, nós sabemos que o mercado teatral brasileiro está cada vez mais dependente de editais, de patrocínios, e também muitas vezes de modelos muito precários de trabalho. É verdade, Cris. Olha só, mas nesse caso eu vou dizer para você, o Maurício Inafre é uma pessoa extremamente ética. Isso é verdade, isso é verdade. Agora, uma curiosidade, será que existe um ponto ou algum trabalho que ele diria, esse eu não faço? Olha, eu não sei, mas ele pode contar pra gente. Roda aí. Bom, eu peguei um pouco essa transição aí, né? Eu peguei meu começo no teatro, ainda existia a possibilidade de fazer trabalhos se autofinanciando. Se fazia um empréstimo, se montava, colocava-se em cartaz e a bilheteria bancava os custos e devolvia o investimento. Isso foi acabando, primeiro com as curtas temporadas, né? Quando eu comecei, os espetáculos ficavam 2 anos em cartaz e se fazia teatro praticamente todos os dias. Hoje nós temos temporadas curtíssimas, né? As pessoas estão fazendo 4 semanas e chamando de temporada. Eu acho que tem alguns mecanismos aí, né? A Lei Rouanet, que financia as grandes produções e algumas pequenas, mas em geral são as grandes produções, elas estão muito pautadas em fazer uma temporada. Tem o patrocínio, o orçamento, esgota-se aquilo e não há continuidade. Os editais são muito precários, né? A gente tem uma demanda muito grande para pouca premiação, na verdade.
Eu tento ir na contramão disso, eu sempre faço um trabalho pensando em continuidade. Um exemplo claro e recente foi o Carmen, o musical sobre a vida da Carmen Miranda, que a gente fez com eu e o Kleber Montanheiro, meu parceiro nesse projeto, com dinheiro do Prêmio Zé Renato, né, que é um prêmio da prefeitura para produção independente, e a gente conseguiu um apoio do Centro Cultural Banco do Brasil para estrear. E a princípio era para fazer 22 apresentações, cumprir o edital e tal. Eu fui o Kleber Batalha, a gente colocou em cartaz com dinheiro próprio no Teatro Itália. Depois a gente teve uma grande parceria com o Antônio Fagundes e a gente foi pro Tuca. E eu continuei batalhando a peça. A peça volta pro SESI, com patrocínio da Fiesp. A gente faz uma turnê também pelo SESI. A gente faz CCBB, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Bom, esse é um exemplo de um trabalho de continuidade, que teve 178 apresentações, 6 anos aí em cartaz, indo e voltando. E para fazer isso, a forma é conseguir patrocínio, não tem outra. Por mais que você esteja com o teatro cheio, ele não banca os custos de um musical. E eu estou falando de um musical de pequeno porte, né? Os de grande porte, aí é mais impossível ainda. Mas eu continuo achando que, insisto nesse meu raciocínio, que é o pensamento da política pública, né? Eu vou dar só um exemplo mais concreto. O Prêmio Zé Renato foi criado para produção independente no teatro, né? E ele acabou se transformando em evento da prefeitura, porque o valor, a verba que você recebe é baixa, então é para produzir a peça, para pagar os profissionais, né? E aí você tem que fazer no teatro da prefeitura, porque você não tem um dinheiro ali para fazer no teatro de shopping, que tem um aluguel caro. E você tem que fazer de graça. Então o espetáculo também ele não faz nenhum recurso para continuidade. Então quando termina a temporada, ou você tem um mecenas, ou a peça para. E aí você coloca o projetinho embaixo do braço e sai tentando vender para o Sesc. O SESI ainda é sim um edital e uma instituição que dá um fôlego para o espetáculo, porque você faz uma turnê pelo interior, ou você faz uma temporada mais longa, mas em geral o que está levando a temporadas curtas, a um fast food teatral são as políticas públicas e o pensamento de como se pensa o nosso trabalho. E a gente, enquanto eu estiver aí na ativa e batalhando, eu vou sempre contra esse pensamento. E eu não sei realmente dizer o que eu não faço. Eu já transitei por quase tudo aí em teatro, né? Quando eu vejo um trabalho que ele não tem ética, que ele não tem respeito pelo próprio ofício, eu prefiro não fazer, ou se eu estiver envolvido, eu prefiro sair. Mas, em geral, eu acredito sempre no projeto e na proposta e na ideia. Maurício, muito obrigado por você ter concedido essa entrevista para o canal Arte e Suporte de Elenco. Muito obrigada, Maurício. Que legal, muito boa sua participação. Agora, a gente quer saber, de você, como você gostaria de ser lembrado, como pessoa, como produtor, como profissional, e também a mensagem que você pode deixar para os futuros produtores e realizadores teatrais. Diz aí, Maurício. Olha, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, né? Já são 29 anos fazendo teatro profissional. E eu acho que eu construí uma carreira sólida, mas o meu maior orgulho no meu trabalho é
é a ética. Eu acho que eu sempre fui muito ético em todos os meus trabalhos. Eu normalmente administro as minhas produções. Quando eu falo administro, eu estou falando da parte financeira. E administrei produções inúmeras para muitas pessoas que me deram um talão de cheque em branco assinado, acesso total à conta bancária. E eu tenho um orgulho enorme de, em todos os meus trabalhos, eu nunca ter tido um problema financeiro. Nunca. Eu nunca tive uma prestação de contas recusada ou alguma reunião pós-trabalho por ter alguma questão financeira mal esclarecida. Minha trajetória também, eu acho que ela é marcada por trabalhos de consistência, por trabalhos... eu não tenho caça-níqueis assim na minha trajetória. Eu tenho alguns trabalhos que não deram certo, como todo mundo tem, porque não rolou, porque a gente pensou uma coisa e não conseguiu a qualidade que a gente tanto trabalhou, mas nunca falta trabalho, né? Eu acho que eu acredito muito nisso, assim, olha, nós vamos fazer o cronograma, prever 2 meses de ensaio, 3 meses de ensaio, e eu me dedico 100% para que a produção ela termine dizendo eu fiz tudo que era possível, né? E aí passa um tempo, você repensa algumas coisas, fala, pô, aquilo eu podia ter feito diferente e tal. Mas é aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo. Toda a produção que eu faço eu estou aprendendo, sempre. Sempre tem alguém novo, alguém me dá uma ideia que eu nunca tive. Eu sou muito de ouvir a equipe, e a equipe eu falo todo mundo. Eu ouço a camareira, eu ouço o montador, eu ouço os operadores. Eu gosto muito dessa troca. Eu acho que o teatro tem esse poder coletivo, né? O que eu posso falar para os futuros produtores estudem, primeiramente, estudem. Teatro envolve estudar, sempre, sempre. Leiam quando você vai entrar num projeto, se aproprie do projeto, entenda qual que é a tese que o diretor está defendendo, por que a gente vai fazer essa peça, né? Mesmo quando é uma peça comercial, né? Olha, eu fiz um espetáculo chamado Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera, que foi um orgulho. Eu fiz no teatro que hoje chama UOL, né? Do Teatro Folha, e era uma montagem muito bacana. Eu considerava uma sessão da tarde, mas era uma sessão da tarde honesta, bem feita. E é isso, a gente fazia como se eu estivesse fazendo um Shakespeare ou alguma peça do Ibsen, né? Então eu acho que é isso, você acreditar no seu trabalho, dar 100%. Não é fácil viver de arte no Brasil, é uma batalha contínua. E eu acho que ser produtor, não dá para ser produtor porque eu estou produtor, né? Que tem isso, assim, eu não estou fazendo nada, então eu estou ali dando uma força de produção, mas o meu foco é ser ator. Não, cara, você quer ser produtor, foca, seja produtor de verdade, porque é um trabalho árduo, né? Você está envolvido em tudo do espetáculo, em cada área, cada demanda. Você precisa ter um olhar muito atento e um comando, né? Você precisa comandar aquela engrenagem toda. Então tenha foco, é isso. E boa sorte para os futuros produtores.